Aluguel, seguro, internet, transporte. Quanto será que tudo isso dá na conta no final do mês morando sozinha aqui na Alemanha? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou compartilhar quais que são os meus gastos mensais reais e sem filtros morando sozinha aqui em Berlim. Bom, vou começar fazendo um comentário um tanto quanto óbvio, mas ainda assim importante, que esta é a minha realidade. Então esses são gastos muito individuais, porque eles fazem parte do meu contexto, de algumas exceções e também de coisas que fazem parte do meu estilo de vida. Então vamos lá, o primeiro gasto, que também é o valor mais alto das despesas fixas por aqui, é o aluguel. Aqui na Alemanha existem dois valores quando a gente fala de aluguel, o aluguel frio e o aluguel quente. O aluguel frio é referente a puramente o valor pedido pelo espaço, e o aluguel quente é o que já inclui algumas despesas da casa. Dependendo de uma propriedade para outra, podem algumas despesas estarem inclusas ou não nesse aluguel quente. Existem algumas propriedades que o aluguel quente já diz respeito à internet, luz, gás, água, todas as despesas inclusas. Quando você vai alugar, você já sabe se aquele valor é com todas as despesas inclusas ou não, e o que está incluso. No meu caso, eu pago 640 euros pelo meu aluguel, e as despesas inclusas nisso são o que a gente chama de condomínio no Brasil. Então, uma contribuição ali para manutenção do jardim, do entorno do edifício em si, e também gás e água estão inclusos nesse valor de 640 euros. Se a gente levar em consideração a cotação do euro hoje, que está 6,30 reais, esse valor de 640 euros dá em torno de 4.030 reais. Uma observação importante em relação ao valor do meu aluguel é que isso é um valor bem abaixo da média aqui em Berlim. Eu me considero uma pessoa muito sortuda, porque eu moro numa localização relativamente boa, não tão distante do centro. Eu pego apenas um transporte público e em 28 minutos eu tô no centro da cidade, então não é um local distante. Aqui em Berlim, se você for procurar por estúdio para uma, duas pessoas, você não vai pagar muito menos do que 1.100, 1.200 euros, podendo chegar a 1.800 euros. Então eu sei que o meu valor de aluguel é muito mais baixo do que o que normalmente as pessoas pagam por aqui. O valor de quartos, por exemplo, em apartamentos compartilhados facilmente giram em torno de 900 euros. Então isso é algo importante de deixar claro aqui, que esse valor tá um pouco abaixo do que normalmente as pessoas pagam. E é claro, tudo varia também de cidade para cidade, de país. Eu tô falando da Alemanha, de Berlim, mas pode ser que em outras cidades da Alemanha a realidade seja diferente também. A segunda despesa fixa que eu tenho é luz. Aqui na Alemanha, você escolhe o seu provedor de eletricidade, então existem algumas opções de diferentes provedores que você tem a liberdade de escolher, e você contribui mensalmente com o mesmo valor, com a mesma quantia. Eu pago 43 euros mensais pela luz, e no final de um ano de contrato, a empresa provedora, eles fazem um balanço se você gastou mais ou menos do que você contribuiu. Se você gastou menos, você recebe a diferença de volta. Se você gastou mais, você paga a diferença do que você contribuiu. O próximo gasto eu gasto com transporte. A minha assinatura de transporte custa 63 euros mensais. Existem diferentes possibilidades. Uma primeira possibilidade é você comprar ticket individual à medida que você vai usando, o que normalmente não compensa se você é um morador da cidade e realmente usa o transporte ativamente. Deutschland Ticket, que é essa assinatura que eu tenho, é o melhor custo-benefício para quem mora na Alemanha, porque te possibilita a utilizar qualquer rede de transporte na cidade de forma ilimitada e também na Alemanha toda. Então eu posso utilizar ônibus, trem, metrô, qualquer transporte na cidade, muitas vezes eu quiser, por esse valor, e também se eu viajo para alguma outra cidade na Alemanha, funciona da mesma maneira. Próximo gasto, eu gasto com internet. A minha provedora de internet aqui é a Telecom, que é uma das mais famosas, e eu pago 61,89 euros. Não tenho muito assim o que discorrer sobre a internet. A única coisa que eu consigo falar aqui é que normalmente não é muito mais barato que isso. Gira em torno aí de 50 euros, 60 euros, é um gasto um pouco mais alto mensal. Além da assinatura do Wi-Fi, eu também pago 14,99 pela assinatura do plano de celular. Eu não sou uma pessoa que costuma fazer ligações, muito menos enviar SMS, então eu pago puramente pelo acesso aos dados móveis quando eu preciso, assim, na rua. E meu plano é de 12 GB por mês, e pra mim é mais do que suficiente, porque por aqui é muito fácil de conseguir se conectar à rede de Wi-Fi no transporte, em restaurantes, então realmente só pra eventualidades. O último gasto aí da categoria contas básicas de uma casa é a taxa de rádio e TV, que é um imposto obrigatório que a gente precisa pagar aqui na Alemanha, independente de ouvir rádio ou ter uma televisão em casa. Esse imposto, ele é pago por
apartamento, ou seja, não é por pessoa. Você mora com outras pessoas na casa, divide apartamento, é uma taxa só pelo apartamento em si. Então, sai mais barato se você divide apartamento com outras pessoas. O valor dessa taxa é de 13,75 € por mês, mais ou menos. Você escolhe a forma como pagar. Eu pago a cada 4 meses, então é quaternal o meu pagamento. É 55 € a cada 4 meses, e aí fazendo as contas dá uns 13 € aí mensais. Agora entrando aí em gastos que são os meus gastos fixos, mas que podem ser variáveis dependendo de uma pessoa ou outra, porque dizem respeito a assinaturas, a cobertura de seguro. O próximo gasto é o meu AirCloud, que eu pago por 2 teras de armazenamento e custa 9,99 €. Em seguida também tem o meu seguro da Apple, o Apple Care, que eu pago 11,49 € por mês. Em seguida, na categoria de streaming e assinaturas em geral, eu pago em torno de 4 € pelo Spotify, porque eu ainda pago Spotify no Brasil. Então, convertendo os 23,90 do Brasil pra cá, isso dá 4 €. Eu também pago 4,99 pelo Volt+, que é a assinatura do aplicativo de delivery, tanto de supermercado quanto de comida. Pago 3,99 pelo Disney Plus. As minhas outras duas últimas assinaturas são relacionadas às edições de vídeo pro YouTube. Eu pago 5,50 por mês pro Epidemic Sound, que é a plataforma de músicas que eu uso aqui nos vídeos do YouTube. E também pago 11,99 pelo CapCut, que é o editor de vídeos. Os meus 3 próximos gastos são os gastos que eu considero gastos com bem-estar. O primeiro deles é a minha aula de bateria, que eu pago 99 € por mês por uma aula por semana. Existiam diferentes possibilidades de matrícula com a escola de música, se matricular por 3 meses, 6 meses e 1 ano. Quanto mais longo o seu período de assinatura, mais barato é. No final das contas, eu decidi me matricular na escola por 1 ano, porque saía por 99 €, caso contrário ia sair mais caro do que os 99, que eu já acho caro. Em seguida, temos o gasto com terapia. A minha terapeuta, ela é brasileira, então é um valor que eu pago em real, mas convertendo, eu gasto em torno de 95 € por mês com terapia, o que é muito bom, porque isso seria o valor de uma sessão só por aqui. E o meu último gasto com bem-estar são as minhas unhas. Eu faço unha em gel uma vez por mês e eu pago 30 €. Eu sempre faço unhas simples, então é basicamente só uma cor sem enfeites, porque se você fizer essas unhas com enfeites, detalhes ou outras técnicas, você pode adicionar aí pelo menos uns 20, 30 €, então eu mantenho ali no básico os 30 € pelas minhas unhas simples, que estão maravilhosas. Meus 2 últimos gastos são gastos relacionados à alimentação. Primeiro, a comida do Brownie, que eu gasto em torno de 17 € por mês. A vantagem de ter um cachorro miniatura é não gastar muito com comida. E em seguida, os gastos com a minha alimentação. Aqui eu tô falando somente de supermercado, que varia um pouquinho de mês a mês, de 150 € a 170 €, mas gira em torno aí disso, não muito mais do que 200 € no mês, que eu gasto muito com supermercado. Então aqui não tá incluso o restaurante. Então, no final das contas, somando todos esses gastos fixos, o valor total no final do mês fica 1.300 € de gastos fixos. Se a gente converter para real, a 6,30 o euro, isso dá 8.190 reais. Olha, como uma brasileira que teve a experiência de trabalhar durante 3 anos no Brasil antes de vir trabalhar por aqui, sabendo do quanto as coisas custam no Brasil, eu sempre fico muito chocada. No final das contas, se você for parar pra pensar que a moeda aqui vale 6 vezes mais que o Brasil, ainda assim o gasto mensal gira em torno de 8 mil reais e não 30, 50 mil reais, eu chego à conclusão que a gente realmente paga muito caro pelas coisas no Brasil. Muitas das coisas que eu consumo aqui fora, quando eu faço a conversão, eu penso, putz, isso é às vezes mais caro do que eu pago no Brasil. Por exemplo, essas assinaturas de editor de vídeo, Epidemic Sound, são os mesmos valores que um brasileiro paga no Brasil em dólar. Esse que é o grande conflito e que foi um dos meus motivadores de vir morar fora, foi que o custo de vida aqui beneficia com um padrão de vida mais alto do que no Brasil. Mas eu tô curiosa pra ouvir de vocês, o que vocês acharam desse valor, se tá mais alto, mais baixo do que você imaginava, o custo de vida de uma pessoa morando sozinha aqui em Berlim. Como eu comentei no início do vídeo, tudo é relativo, esses são os meus gastos fixos dentro da minha realidade. Se, por exemplo, você for uma pessoa que faz muito mais esportes, que preza por assinatura de esportes, são outras variáveis que entram aí nessa conta. Se você estiver se perguntando,
Onde que entra o gasto com o seguro de saúde? Eu pago pelo seguro público, isso já é descontado do meu salário todos os meses, então eu acabei nem colocando aqui na conta dos gastos fixos, porque é parte do dinheiro que nem chega na minha conta. E o valor que você paga pelo seguro de saúde também depende do seu salário, a porcentagem de contribuição do seu colaborador. Então, no meu caso, uma parte é paga pela empresa, e aí tem uma porcentagem que eu pago, gira em torno de 7% do meu salário. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo a título de curiosidade, ou se a informação realmente foi útil para os seus planos futuros de morar na Europa. E se você curtiu, não deixa de deixar o seu like, a sua curtida aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, também deixar um comentário aí, me conta o que você achou desses gastos. Foi o que você imaginava? Tô curiosa pra saber também. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!